Olá, bem-vindo a esse curso de Direitos Humanos aqui com o Axioma Educacional. Eu sou a professora Carol Lacerda, tão cansados de me ver, cansados de me conhecer, né? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, focado exclusivamente aí, lógico que você vai usar para outros concursos, né? Mas focado hoje para o DEPEN, para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Você que busca aí, que almeja a sua aprovação, estuda com a gente, vem aqui no Axioma Educacional, ativa as notificações, clica no sininho, né, para receber os nossos conteúdos, os conteúdos que a gente disponibiliza para vocês. Segue lá nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo para conhecer realmente, para acompanhar tudo que a gente está colocando para vocês, para ajudar você a ser aprovado nesse concurso que você tanto deseja, que você tanto almeja, concurso do DEPEN. Tranquilo? Bom, você, enquanto candidato que quer ir para a prova super preparado para ela, é claro que você vai passar aí amplamente por todo o seu edital, por todos os tópicos de conteúdo do seu edital do DEPEN. Não é à toa que eu estou aqui para falar para vocês sobre direitos humanos, já que vocês, estudantes de carreiras policiais, né, amam dizer que não gostam dos direitos humanos, porque, pô, professora, direitos dos humanos, pá, tal, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu sinto muito, mas que vocês precisam sim estudar, e vocês vão ver quão gostoso é estudar direitos humanos, e é por isso que eu tô aqui com vocês, tranquilo? Nesse primeiro momento, esse vídeo que eu trago para vocês hoje, que eu disponibilizo para vocês hoje aqui no YouTube, é justamente para falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou me ater aqui aos preâmbulos, né, que é o início, a introdução da declaração, bem como os artigos 1º a 12º, tá bom? Vem comigo, pega o seu caderno, anota tudo que eu falar para você anotar. Lembre-se sempre, tá, gente, de fazer ali o seu resumo, que vai ser um momento para você revisar, vai ser o seu caderno, né, o seu localzinho ali de revisão futuramente, antes da prova. Vamos junto e vamos fazer aí a sua aprovação, tá bom? Podemos começar? Bom, gente, o que acontece? Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro tópico do seu edital de direitos humanos para o DEPEN, DUDH. A DUDH, ela é aí oriunda da Organização das Nações Unidas, foi a ONU que escreveu de fato a Declaração Universal. E como que surgiu isso? Eu preciso te falar um pouco da história para a gente poder se conectar à Declaração Universal, tranquilo? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela surge ali com o término da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se o quanto os seres humanos eram bárbaros, né? Na verdade, já dizia Robespierre lá na filosofia, né, gente? O homem é o lobo do homem, né? O homem, ele nasce bom. O que o corrompe é a sociedade, é a vida em sociedade. Então, na verdade, o homem, ele é capaz de muitos atos bárbaros, atos de barbaridade mesmo, né? Que vão aí acabando com as relações humanas das nações. Então, quando terminou com o término da Segunda Guerra Mundial, o momento em que terminou aí a Segunda Grande Guerra, onde verificou-se a quantidade de barbaridade que havia sido cometida no momento daquela Grande Guerra, resolveu-se que havia a necessidade de unir as nações. Haver uma organização que unisse as nações para conversar, para dialogar, para tentar, de fato, não gerar esses atos bárbaros, para que uma terceira grande guerra mundial não acontecesse e para que houvesse paz, né, entre aí as relações entre as nações, né? Então, com isso surge a Organização das Nações Unidas, a ONU. A Segunda Grande Guerra termina em 1945, ano em que é aí criada a Organização das Nações Unidas. Em 1948 surge então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos primeiros documentos solenes da Organização das Nações Unidas que vai trazer de fato os direitos fundamentais dos seres humanos. Tranquilo? Essa Declaração Universal, apesar de estar aí presente
na legislação vigente, né, dos países, de os países das Nações Unidas serem signatários aí dessa declaração, dessa Organização das Nações Unidas, né, gente? Ela não tem um caráter normativo, ela não tem um caráter de obrigatoriedade. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem aí caráter de recomendação. Recomenda-se que seja feito dessa forma, que os seres humanos sejam tratados como está descrito na DUDH, né? Então, assim, mas a grande maioria das nações, elas trazem aí todos esses pedacinhos, tudo que está descrito na DUDH nos seus próprios ordenamentos jurídicos. Então, não significa que uma quebra dessas ações, dessas recomendações, não vão gerar, de alguma forma, sanções para esses países, ok? Tudo bem? Bom, a DUDH, antes de inserir, de entrar de fato nos artigos, ela traz aí algumas recomendações, um preâmbulo, né, com alguns considerandos, explicando de fato o porquê da escritura da DUDH e trazendo aí um pouquinho de spoiler para você do que vem no decorrer da declaração. E eu vou trazer aqui para vocês, me acompanha por favor no slide. Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, declaração aí trazida pela ONU, preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta da aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometem a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto... Bom, esse é o preâmbulo, né? São aí algumas informações. Primeiro ele fala ali dos atos de barbárie, da necessidade de os seres humanos viverem ali com maior liberdade, com maior dignidade, né? Ele traz aqui, gente, uma coisa muito importante que o preâmbulo fala e que eu chego a arrepio toda vez que eu penso, né? E que eu vou ministrar essa aula para vocês. É pensar que em 1948, esse legislador, esse pensante da DUDH já trazia uma igualdade entre homens e mulheres de uma forma ampla. Não tão somente homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vocês vão ver no decorrer desse curso, no decorrer da Declaração Universal, que ele traz aí uma igualdade de homens e mulheres no relacionamento, em relação ao casamento, ao matrimônio, inclusive na dissolução dele. O pensante da DUDH, o legislador, ele traz aqui para vocês, no decorrer da declaração, que filhos obtidos dentro ou fora do casamento, do matrimônio, eles têm a mesma importância e têm aí o mesmo reconhecimento legal. O que para uma lei em 1948, puta que pariu, é um avanço gigantesco. Um avanço gigantesco. Então, os preâmbulos já trazem spoilers aqui para você de que, a tendência é a coisa mudar. Acompanhe os próximos capítulos que você vai ver que lindo que tem que ser a relação das nações e o tratamento do ser humano de acordo com a DUDH, né? Então, os próprios preâmbulos, além de trazer aqui para você uma explicação do que virá, uma explicação do porquê
foi feito isso, né? Foi escrita essa declaração, ele já te deixa com água na boca para saber o que vem logo a seguir, né? E é o que a gente vai ver a partir de agora. Você tá comigo? Gente, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que surja aí, deixa aqui nos comentários, eu vou estar de olho, vou estar te ajudando, tá? Vou responder a vocês sempre que for necessário, ok? Vamos continuar? Podemos continuar? Você tá comigo? Bora lá! Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Já quero chamar a sua atenção logo no artigo 1º para uma coisa muito importante da DUDH. Você lembra lá no direito constitucional, quando a gente fala sobre a classificação dos direitos e garantias fundamentais? Aquela aula de direito constitucional que o professor Juneval falou para vocês, ou eu mesmo falei para vocês, né, em algum momento aí dos direitos humanos ou do direito constitucional, onde a gente fala da classificação dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, na sua classificação clássica, na teoria clássica da classificação, ele é dividido em 3. Primeira geração, ou dimensão, segunda e terceira geração, ou dimensão. Sendo aí pautado no tripé da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí eu quero dizer a vocês que os direitos de terceira geração ou terceira dimensão, eles começam a ser palpáveis e são trazidos para nós, seres humanos, aqui com a escritura da DUDH, com a escritura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É aqui, nesse momento, que a gente começa a reconhecer, de fato, a fraternidade como sendo garantia fundamental. Beleza? Anotou no seu caderno? Vamos continuar aqui. Bora! Então, falei para vocês aqui justamente da fraternidade, eu preciso que você se lembre sempre disso, né? Terceira dimensão vai surgir aqui agora. Bom, o artigo 2º, ele é dividido em 2 tópicos. O primeiro fala da igualdade de todos os seres humanos, né? Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e liberdades estabelecidos dessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O segundo tópico, ele vai falar também aí que não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. E aí, gente, eu quero dizer a vocês que, muito tranquilo, né? Até aqui a gente tá aí lembrando, o artigo 2º, ele vai lembrar a gente, o primeiro tópico do artigo 2º, vai lembrar muito aquilo que diz o caput do artigo 5º, né? A nossa Constituição Federal de 88, ela remete muito àquilo que a DUDH traz. A nossa Constituição de 88, ela foi amplamente pautada na Declaração Universal de Direitos Humanos. E é importante que você faça essa conexão, que você estabeleça essa conexão entre DUDH e CF/88. É muito importante que você reconheça, que você se lembre dessa conexão. E é mais importante ainda que eu vou frisar para vocês sempre a questão da igualdade, ou as coisas serem muito parecidas entre a DUDH e a Constituição Federal, porque o seu examinador, o cara que está escrevendo a sua prova, ele vai sempre tentar te pegar onde ele sabe que você sabe muito. E daí ele vai te falar que na DUDH tem uma coisa que não tem, que tá só lá na Constituição Federal. E você vai ficar assim, caralho, velho, e agora? Isso tá na Constituição ou tá na DUDH? Então eu preciso que você esteja comigo, esteja sempre muito atento a tudo que eu disser, né, sobre o que é parecido aí com a Constituição Federal e a DUDH, para que você consiga saber o que está na DUDH, né, e também está na Constituição, mas aquilo que está somente na Constituição, que você vai estudar no direito constitucional e que não vai estar presente na DUDH, tá? Por isso que eu preciso muito da sua atenção nessas aulas.
Bom, o segundo tópico, ele vai um pouco além da Constituição Federal de 88, ele vai trazer aí para você que, independente do regime de governo, independente do grau de absolutismo ou de liberalismo que exista em um país, o ser humano, ele vai ter direitos iguais e ele vai estar aí apto a agir, a ser abordado, abrangido pelos direitos que a DUDH traz. Tranquilo? Tá tudo bem? Podemos continuar? Bora lá. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Grava essa tríade, grava esse trio. 50% das provas que caem em DUDH usa esse trio aí como sendo um dos itens, né? Para que você consiga resolver as suas questões. E aqui ele vai tentar te pegar, tá, gente? É um pega muito comum aqui, ó. Ele vai colocar para você vida, liberdade, segurança pública, vida, liberdade, segurança jurídica, vida, liberdade, segurança do caralho 4, menos pessoal. Mas você, aluno do Axioma Educacional, aluno da professora Carol Lacerda, vai acertar essa questão e garantir a sua aprovação no seu concurso. Concorda? Amém? Amém. O artigo 4º vai falar aí sobre a vedação à escravidão e servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E o 6º diz que todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Até aqui muito fácil, gente, ó, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, né? Por quê? Porque é muito parecido com tudo que você sempre estuda, né? Então, ó, ser humano é ser humano diante da lei, independente de qualquer coisa. O ser humano, ele vai ser reconhecido como pessoa, como tal, né, perante a lei. E daí, ser humano não é mercadoria, ser humano não é escravo, ser humano não é moeda de troca, beleza? Servidão e escravidão não existem aqui, segundo a DUDH, ok? Vedação da tortura, tratamento desumano degradante, a mesma coisa que está descrito lá no artigo 5º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, né? Não existe aí tratamento desumano ou degradante. Até aqui não tem nem dúvida, né, gente? Qualquer coisa, bora lá. Vamos continuar, então, voltando aqui para os nossos slides. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento e tal discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Gente, quando eu leio isso aqui, na hora me veio na cabeça remédios constitucionais, né? Por quê? Os tribunais nacionais, eles vão aí me oferecer remédios, eles vão me oferecer meios de garantir os direitos que são violados, aqueles direitos que são garantidos na Constituição Federal. A gente também estuda aqui no direito constitucional, ok? Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. E aí, gente, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, me remete, é claro, a um devido processo legal, a um due process of law, onde, para que haja a prisão de alguém, para que haja, de fato, a detenção, né, a restrição da liberdade de alguém, eu preciso de um devido processo legal, eu preciso de um processo legalmente constituído, com um juiz competente, com um tribunal competente, né, de acordo com a legalidade, para que de fato haja a possibilitação do reconhecimento da culpa e então um encarceramento, né. E o próximo artigo, o artigo 10º, ele vem só corroborar isso. Vamos lá. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre os seus direitos e deveres e do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, sempre que houver acusação criminal, tem aí todo ser humano direito de receber de um tribunal competente um julgamento justo, imparcial, para que só após isso, né, seja comprovada a culpabilidade. Vocês vão ver que nos próximos artigos ele vai trazer a presunção da inocência.
para então haver a possibilitação de uma prisão, ok? Tudo bem até aí, gente? Bora lá. Estamos terminando esse momento de hoje, tá? Estamos terminando aí esse momento de hoje. O artigo 11º, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela vai falar justamente da presunção da inocência, né? Todos são presumidos inocentes até que a sua culpabilidade seja provada. E o segundo tópico vai falar que ninguém pode ser culpado por ação ou omissão que não constituía delito perante o direito nacional. Então, gente, muito tranquilo mais uma vez, presunção da inocência, ninguém será considerado culpado até que a sua culpabilidade seja de fato comprovada, todos são inocentes até que se prova o contrário, né? E logo na sequência, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, se não existe aí crime sem lei anterior que o preveja, nem pena sem prévia combinação legal. Se não tiver uma lei prevendo aquilo como sendo crime, não existe sanção, não existe cometimento de crime, né? Muito tranquilo também lá no direito penal, as noções básicas, vocês que amam o direito penal que eu sei, né? Então isso ficou muito tranquilo. Para terminar o nosso momento de hoje, a gente vai falar sobre o artigo 12º, que fala que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Bom, isso aqui está falando do direito à privacidade, também trazido pelo artigo 5º, né? O direito de não ter a sua honra, a sua imagem, a sua privacidade expostas, né? Em qualquer que seja a circunstância. Dentro do direito administrativo, inclusive, a gente tem o princípio da publicidade, vocês se lembram, né? O princípio da publicidade, que inclusive o direito da privacidade que a gente acabou de falar, ele é uma exceção ao princípio da publicidade. Por quê? Porque quando a honra, a imagem, a intimidade da pessoa, do ser humano, ele não pode ser violado, inclusive quando se trata da publicidade da administração pública, né? Mas isso é um assunto lá para o direito administrativo, tá? Esse direito à intimidade, à honra, à privacidade, ele não é absoluto de fato, porque quase nenhum direito é absoluto, né? Existe aí algumas questões sobre a tortura, enfim, mas quase nenhum direito ele é absoluto. Então, nesse caso do direito à privacidade, ele também não vai ser. E isso está amplamente visto, a gente pode ver muito claramente quando se trata da correspondência dos presos dentro do sistema prisional. A partir do momento que existe aí fundado receio de que um preso ele está cometendo crimes, está participando de organização criminosa por meio do recebimento ou envio de correspondência, essas correspondências que seriam privacidade dele poderão e deverão ser violados pelos agentes prisionais, policiais penais ou pela direção das unidades prisionais, certo? E aí a gente vê de fato uma violação, né, uma exceção ao princípio da privacidade. Gente, vocês estão prestando concurso, vocês vão prestar concurso para o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Tudo que você puder associar ao sistema prisional, ao regime carcerário, ao dia a dia carcerário, é válido. Porque, principalmente conhecendo o Sebrasp, eles trazem muito isso. Eles fazem essa interface aí, trazendo a lida daquele cargo que você quer para dentro da sua prova. Então, é muito bom que você sempre relacione o sistema prisional, principalmente o departamento penitenciário, a todas as partes das matérias que você vai estudar. E isso eu vou fazer com você durante todo o nosso curso. Tranquilo? Tudo bem? Bom, por hoje eu termino aqui com vocês, tá? Eu trouxe nesse momento só uma introdução mesmo, os 12 primeiros artigos da DUDH, e eu quero pedir para vocês que ativem as notificações para receber as nossas notificações, ative o sininho, clique no sininho para receber as nossas notificações, tudo aquilo que a gente de fato for disponibilizando para vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou a professora Carol Lacerda, lá no meu Instagram, @carollacerda.prof, e qualquer dúvida eu estou à disposição para responder aqui nos comentários. Até uma próxima!